O Cara Festival tá ocupando a Casa da Frontaria, ocupou a Casa da Frontaria Azulejada aqui no Centro Histórico de Santos. E o Juice Santos trouxe o Juice Cast aqui para esse espaço histórico incrível no centro, nesse dia que celebra a cultura, a identidade e o pertencimento caiçara e da nossa região. Junto comigo, eu trouxe alguns entrevistados, alguns nomes super legais para contar suas histórias, os artistas que estão se apresentando aqui no Cara Festival. E um deles é o Vasco Faé. Tudo bem, Vasco? Tudo bom? Prazer Boa estar tarde. aqui. Já entramos aí no comecinho da noite, né? E o Vasco, eu queria saber de você, qual que é a sua relação com o Santos e o que você veio fazer aqui hoje? Olha, minha relação com o Santos é bem antiga, né? Diria que desde que eu nasci, né? Eu não nasci aqui, nasci em Santo André, mas o meu pai é de Santos e meu avô foi de Santos também. Meu avô, inclusive, foi presidente do Santos. Olha! O Salão Nobre do Santos chama-se Vasco Faé. Olha! Vasco José Faé. Mas eu não sou santista, né? De time. De time. E nem de nascença, mas assim... Então eu vim sempre pra cá desde criança, né? E desde que eu comecei a tocar, sempre toquei muito em Santos, toquei no balneário, toquei no hotel, que tem... Acho que chama balneário o hotel, né? Que tem ali na costa, né? Sim. Fiz bastante shows em Santos. Fez Santos Jazz também. Santos Jazz, Santos fiz Jazz o Festival. segundo Santos Jazz. Olha! Fiz o festival do Eugênio também. Sim, Então sempre estamos aí participando. Eugênio, um cara... Nossa, um beijão pra ele, tô com saudades dele, amigão. Me conta um pouco sobre que show que você trouxe aqui pro Cara Festival hoje. Qual que é quais são as características do seu som e o que a galera encontrou aqui no seu show, no palco do Cara Festival hoje? Bom, o trabalho que eu estou fazendo hoje é comemorativo de 30 anos de carreira. Então, esse ano agora completei 30 anos de carreira e eu fiz um apanhado assim das coisas que eu venho fazendo nesse tempo. Então é um resultado, né, desses 30 anos. Tem os instrumentos que eu fui acrescentando. Primeiro era só guitarra, gaita e voz, depois eu acrescentei o bumbo, depois acrescentei a caixa. Legal você falar isso, porque o Vasco é o one-man band, né, que você faz, né? O show que você faz é você sozinho, tocando vários instrumentos. Como é que acontece isso? Eu percebi que quando eu tocava, o meu pé, naturalmente, ele marcava o ritmo da música, sem ter nenhum instrumento. Aí eu pensei em colocar um bumbo, que eu tinha visto um amigo meu fazer isso. E aí eu coloquei o bumbo, aí depois eu coloquei um pandeiro meia-lua no pé esquerdo, e aí coloquei uma caixa, aí eu comecei a usar um pedal que chama-se Loop Station, que você grava uma base nele, e aí você pode fazer um solo de guitarra em cima. Uhum. E aí eu comecei a usar o Loop Station também. O seu primeiro instrumento é guitarra? Não. Não, meu primeiro instrumento é gaita. É gaita? Legal. Eu sempre fui chamado para fazer gravações tocando gaita. Os meus amigos na música, sim, lógico, a gente tem se relaciona com todo mundo, mas muitos dos meus amigos são gaitistas, né? Então, assim, tem essa coisa com a gaita, né? Legal. E aí, quando você começa a experimentar com esses sons, com essa unidade de sons, né? Vários instrumentos ao mesmo tempo, formando uma unidade, que isso fez, assim, tipo, pelo tipo de show que você faz, pela sua performance, assim, o que mudou? Qual foi o ponto de virada aí? Não teve um ponto de virada. Na verdade, eu comecei a fazer isso por um motivo. E eu acredito até, inclusive, que até hoje eu faço pelo mesmo motivo. Que era, na época que eu comecei a tocar, eu não tinha, assim, uma galera para tocar. Eu tinha uma banda, que eu fazia parte da banda, mas a banda, por graça do destino, eu caí numa banda onde eram só caras profissionais
E eu era o único que estava tocando assim há 2, 3 anos. Tá. Então ainda tinha aquela febre de tocar, de quem começou a tocar há pouco tempo e quer fazer som, quer experimentar, quer fazer bagunça. E a galera não estava nessa, né? Então eu comecei a tocar violão junto com a gaita, justamente porque eu não tinha alguém para me acompanhar. E aí com o tempo eu fui melhorando nisso aí, foi indo, foi evoluindo, aí eu peguei a guitarra, aí eu coloquei o bumbo. Então, assim, não teve um ponto assim onde as coisas mudaram. Simplesmente Foi uma jornada. Foi uma jornada mesmo, assim, né? Teve vários pontos de mudança. Legal, legal. E como é que foi pra você como artista? Agora a gente tá vivendo aí um momento de meio que um renascimento, né? Porque a gente viveu um período difícil de pandemia e agora a gente volta, o artista volta pro palco e o público volta pra plateia, né? Como é que tá sendo essa volta, esse retorno a fazer shows e ter essa interação com as pessoas que também estão muito sedentas e carentes por encontros e conexões? Bom, eu vou começar falando do meu pai, que não tem nada a ver, assim. O meu pai é um cara que eu considero muito sábio. E no começo da pandemia, eu resolvi montar um estúdio para mim, um estúdio particular. Eu montei o estúdio. Quando estava tudo pronto, depois de 2 meses, eu sentei no estúdio e eu não tinha vontade de tocar. E a pandemia estava lá no auge, né? Maio, junho. E eu olhava para os equipamentos sem a menor vontade de tocar. Estava realizando um sonho de ter um lugar meu para gravar tudo que eu quisesse e eu não tinha a menor vontade de tocar. Eu não treinava em casa. Eu simplesmente eu me desliguei totalmente da música, dos meus quadros. E aí eu liguei pro meu pai, porque eu falei, eu tô com algum problema. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, encara isso como umas férias. Você nunca tirou férias, você sempre tá aí tocando durante janeiro, fevereiro, dezembro, junho, julho, nunca para nada. Quando faz uma viagem é 3, 4 dias para descansar com a família e acabou. Encara isso como umas férias. E aquilo me deu um certo norte, assim, para eu... E eu realmente passei a pandemia inteira sem encostar no instrumento. Me senti, assim, bem de ter feito isso. Não me senti traindo a mim mesmo. Pelo contrário, eu senti que eu estava esvaziando para poder renascer, né? E eu sinto isso hoje. Eu sinto hoje que quando eu voltei a tocar bem diferente, assim, com mais concentração, com mais ideias, com mais criatividade. Então, para mim, a pandemia ela foi isso, né? Ela foi um período de reclusão, de eu esquecer aquilo que eu fazia. E mais consciência, talvez, né? De tomar um autoconhecimento, né? Muito legal essa sua jornada. E agora a gente volta, né? Assim, alguns artistas que passaram por aqui comentaram, né? Que realmente não tem artista sem público, né? Se a gente não tem o público trocando essa energia, fica mais difícil, né? E aí, como é que foi esse reencontro com as pessoas em locais, não só em shows, mas em festivais como esse, que não necessariamente as pessoas já conhecem o seu trabalho, mas estão aqui para te conhecer pela primeira vez? Eu sinto uma coisa bem diferente do que eu sentia antes. Eu sempre me senti muito emocionado com a receptividade do público. Sempre é uma coisa que sempre me deixou muito emocionado. Mas agora é uma emoção diferente, porque eu acho que você percebe, né, que eu sentia quando começou a pandemia, eu tinha uma sensação de que a minha carreira tinha acabado. Uhum. Eu falei assim, não vai voltar mais. Eu tocava muito em barzinho e eu pensava, a gente sabia que quando a gente é mais velho, a gente prevê já mais ou menos as coisas, né? Você fala assim, isso aí não vai ser um negocinho que vai durar 2 meses e acabou, né? Não vai ser só uma quarentena, né? Não é uma quarentena. A gente sabia que era uma coisa que ia durar pelo menos uns 2 anos. E que é como aconteceu, né? E eu pensava, feito, né? E eu pensava assim, os bares vai estar tudo quebrado. A gente vai tocar nos bares, os caras vão querer pagar metade do que já pagava antes, que já era pouco. E aí você fala assim, já era, vou ter que arranjar outra coisa para fazer. E eu comecei a praticar marcenaria, que é uma coisa que eu gosto muito. E comecei a estudar isso aí, montei uma oficininha também junto com o estúdio.
E eu comecei a fazer isso aí. Quando as coisas começaram a voltar, aí foi muito louco, porque eu falei assim, meu, vai voltar, o pessoal tá chamando. Mas eu vou fazer agora do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não vou mais fazer as coisas assim só pra tocar como se eu estivesse fazendo um trabalho mecânico, sabe? Eu quero fazer quando for legal. E é o que eu tenho feito, assim. Eu tenho feito até menos shows do que antes, mas shows legais, né? Putz, muito bom, né? Isso é uma. Acho que é uma reinvenção do artista, né? Um artista de 30 anos de carreira, que é o Vasco Faé. Passando por essa reinvenção, que processo bonito, né? Eu tô me sentindo criança de novo. Que legal! E ele está vindo ser criança e reencontrar o seu público em shows como o do Cara Festival, que a gente acabou de ver aqui. Obrigada por ter vindo conversar conosco, por participar do JuiceCast. Convide as pessoas a ouvir o seu som, Vasco. Bom, vamos ouvir o meu som! Onde que as pessoas encontram? O meu Instagram é manoblues1971, né? @manoblues1971. Lá tem um link na bio que sai no meu YouTube, que mostra... É um link que tem vários outros links, né? E no Instagram, eu sou um cara meio... Como é que fala? Meio... defasado nessa questão, assim... Das redes, assim, né? No Instagram eu tô agitando mais, mas a questão de música nas plataformas, assim, eu ainda não tenho, né? Então, assim, os meus... Mas você já pode seguir no Instagram e acompanhar a agenda do e você tem... One Man Band. Eu tenho CDs, né? Ainda tô nessa de CD, né? Ainda tem CDs. Muito bom. Obrigada, Vasco, por participar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo convidado.